Novamente estou aqui no Parque das Águas. Dessa vez eu cheguei um pouco mais tarde, o sol já se pôs. Daqui a pouco está anoitecendo. Eu não sei se demora para acender as luzes aqui atrás de mim, mas por enquanto está dando para gravar esse vídeo, porque o pôr do sol está conseguindo me iluminar. Mas a última vez que eu estive aqui foi para falar a respeito de um assunto que tem tudo a ver com esse vídeo. E no vídeo anterior eu falei a respeito, no vídeo anterior gravado aqui, no caso, eu falei a respeito da pregação de Jesus Cristo, que é a pregação do arrependimento, que não tem nada a ver com a massagem de ego que muitos pregadores coach fazem hoje em dia. E muitos pregadores hoje em dia, com medo de perder inscritos, seguidores, ovelhas, enfim, com medo de perder influência, com medo de perder engajamento, eles acabam falando só que as pessoas querem ouvir, não falam aquilo que realmente está escrito aqui. Eles pregam um evangelho excessivamente antropocêntrico e não um evangelho centrado na palavra. Inclusive naquele vídeo eu tinha dito que falei a respeito da igreja preta, as igrejas que têm paredes pintadas de preto. Eu não sou contra pintar a igreja de preto. Se você usa isso como para que as pessoas se sintam melhor, assim, no sentido de um ambiente mais aconchegante, assim, só que é assim, tem que ter um porém. Você não vai para a igreja por causa de ser humano. Você não vai à igreja para ver pregador, para ver cantor. Você vai à igreja por causa de Jesus Cristo. Isso você tem que colocar isso na sua cabeça. Você não deve participar de um culto atrás de seres humanos, atrás de pregador, atrás de cantor, atrás de influenciador. Você deve ir à igreja atrás de Jesus Cristo. E hoje eu quero falar a respeito da atitude que muitas pessoas têm de colocar a culpa em Deus por suas más escolhas. As pessoas tomam decisões erradas, fazem escolhas erradas. Inclusive estamos no mês da diversidade. Eu não entrei muito em detalhes a respeito desse assunto. Tem vídeo no meu YouTube onde eu falo a respeito disso. E esse negócio de diversidade é muito complicado, porque a diversidade está sendo cultuada neste mês, está sendo colocada em evidência nesse mês, no sentido de diversidade de acordo com a promiscuidade. É a diversidade relacionada à promiscuidade. Enfim, você já entendeu, né? Você já entendeu onde eu quero chegar. Então as pessoas tomam decisões erradas, inclusive na área sexual, orientações sexuais, decisões, por exemplo, escolhem cursos na faculdade, na universidade, fazem escolhas, né, na vida profissional, na carreira profissional, na carreira estudantil, de acordo com o que está na moda, de acordo com o que atrai mais dinheiro, sempre objetivando o aspecto financeiro, o aspecto carnal, até mesmo emocional, do mau sentido da palavra. Acendeu uma luz aqui, graças a Deus. E a pessoa acaba se dando mal por causa das más escolhas, e a pessoa acaba colocando culpa em Deus, blasfema contra Deus. E como está escrito aqui em Provérbios 19, versículo 3: a estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. Então a pessoa acaba colocando culpa em Deus. Mas e quanto os ateus? Os ateus, eles, de uma forma ou de outra, eles acabam amaldiçoando a Deus, ainda que digam não acreditar em Deus, mas só da atitude rebelde deles serem rebeldes, deles serem excessivamente materialistas, excessivamente egocêntricos, eles já estão blasfemando contra Deus. E eles fazem coisas erradas, tomam decisões erradas, eles se rebelam contra Deus, eles se revoltam contra a doutrina cristã, contra o que está aqui na palavra. Muitos até eles de uma forma veemente, de uma forma como é que posso dizer,
convicta, com convicção, eles blasfemam, eles se voltam contra o povo de Deus, eles combatem o evangelho, combatem, muitos não acreditam e ficam de boa, mas outros fazem questão de combater, principalmente se são militantes de esquerda. Eles combatem com veemência, combatem, ameaçam de prisão, ameaçam silenciar, ameaçam matar, mandam prender, metem processo em cima, por pura ideologia satânica, ideologia contrária ao evangelho mesmo, contrária a Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, elas se apegam demais aos prazeres da carne, eles se apegam demais ao pensamento hedonista, né, o pensamento do carpe diem. O hedonismo, o que é? É você... o prazer se torna o objetivo máximo do ser humano, e o carpe diem é viver intensamente o momento presente. No fundo, os dois são a mesma coisa, os dois acabam caindo no mesmo lugar, que é você se apegar demais aos prazeres da carne, às obras da carne, e deixar os frutos do Espírito de lado, como está lá em Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e fruto do Espírito. Quem pratica as obras da carne de maneira consciente, de maneira, como posso dizer, de maneira voluntária, né, convicto do que está fazendo, obviamente com a mente obscurecida, com a mente entorpecida pela carne, pelo mundo, pelo diabo, enfim, seja lá qual for a origem de tudo isso, mas eles tomam essa decisão de se rebelar contra Deus, de voltar as costas para Deus, negar a sua existência, até combater o evangelho, perseguir o povo de Deus, perseguir lideranças cristãs, e acabam perdendo o destino dessas pessoas ao inferno. Tem que falar em português, claro, o destino das pessoas ao inferno. Se eles não se arrependerem a tempo, se não se voltarem para Jesus, o destino delas é o inferno, não tem por onde escapar. E aqui também eu quero complementar aqui, falando a respeito do que está escrito na carta aos Romanos. Eu lerei todo o capítulo 6. Bom, aqui está escuro para mim já, mas acho que dá para ler. Aqui fala: livres do pecado pela graça. Dura que eu não tenho lanterna aqui comigo. Deixa eu ver. Acho que eu vou para um lugar mais iluminado. Pera aí. Esses barulhos acho que é de frango d'água. Vou fazer o seguinte, deixa eu... Quando eu for ler, eu acho que eu lerei aqui no claro. Para ficar mais fácil. Aqui, ó, isso. Aqui melhorou. Melhorou, acho que eu farei isso. Romanos 6, eu lerei todo o capítulo, são 23 versículos. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 14, fala: livres do pecado pela graça. Eu estou lendo na edição Revista Atualizada. E a segunda parte, que vai dos versículos 15 a 23, fala: a lei, a escravidão e a graça. Então a primeira parte diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Esse é o frango d'água que está cacarejando. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Lembrando que
Esse trecho do versículo 1 ao 10, ele é constantemente lido nos cultos de batismo lá na nossa sede regional da Assembleia de Deus, Ministério Belém. Esse é um texto lido frequentemente antes do batismo. Só que continuando aqui no versículos 11 a 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então aqui eu quero falar a respeito da tal hipergraça, que muitos teólogos defendem, muitos influencers, pregadores, coaches, muitos desses massageadores de ego defendem a hipergraça, dizendo que não existe mais a graça permite que nós possamos viver da maneira que nós quisermos. Podemos fumar, podemos beber, podemos nos drogar, podemos encher o corpo de tatuagens, podemos prostituir, podemos fazer tudo quanto é miséria, porque estamos debaixo da graça. E o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, nesse trecho do versículo 1 ao 14 de Romanos 6, porque a graça não nos... É claro que não vivemos mais de acordo com a era da lei, que havia as leis cerimoniais, havia as leis que o povo de Israel era obrigado a seguir, porque senão a pena, em muitos casos, era a morte. Porque havia todo um contexto da sombra das coisas futuras, que aí com a chegada de Jesus Cristo isso não foi mais necessário. Até a questão do sábado também podemos colocar aí, porque hoje em dia as igrejas cristãs evangélicas de uma maneira geral guardam o domingo, e os adventistas metem o pau em nós por causa disso, mas se nós analisarmos bem essa questão da lei, isso também tem a ver com o sábado. Mas eu quero falar aqui, enfatizar aqui a tal da hipergraça. Porque a hipergraça, ela, os pregadores da hipergraça, os defensores da hipergraça, os teólogos, entre aspas, da hipergraça defendem que hoje em dia você pode fazer o que você quiser, você pode beber, você pode se drogar, você pode fumar, você pode ouvir música secular, você pode ir para balada, você pode pintar e bordar, você pode participar de rave, você pode participar de Rock in Rio, de Lollapalooza, você pode participar do que você quiser, que não tem problema nenhum, que Deus entende, que você precisa se divertir, você precisa ter prazer, enfim, todo esse pensamento hedonista, egocêntrico, excessivamente carnal, porque existem muitos cristãos carnais que eles vão para a igreja atrás de entretenimento. Eu percebi isso, infelizmente eu percebi isso lá no Vermicho em Brasília, eu percebi isso. E muitos que estavam lá atrás de entretenimento, não estavam atrás da palavra. Eu até narrei aqui o que aconteceu lá com o pastor Juliano Som, que a hora que ele subiu para pregar e começou a falar, o pessoal foi tudo embora, metade do pessoal que estava lá foi embora para comer, enfim. Mas a verdade é essa: a pregação hoje em dia é mais aceita pelas pessoas, a maioria das pessoas estão... Eu digo que seja a maioria, vai. Melhor falar logo de uma vez, português claro, a maioria, vai. Das pessoas que estão nas igrejas, estão na igreja só porque vão atrás de entretenimento, vão atrás de alguém, de amizades, de gente, atrás de, por exemplo, se está solteira, vai atrás de alguém com quem namorar, enfim. Vão só para interesses humanos, até mesmo carnais, e não vão a igreja, não vão participar dos cultos porque estão atrás disso aqui. Eles não vão atrás da palavra, porque a alma está sedenta, a alma está faminta pelo evangelho. Só que as pessoas estão com a mente tão entorpecida pelo pecado, tão contaminada com as coisas desse mundo, com os enganos do diabo, que elas acabam
frequentando, né? O termo não é nem congregando, eles não estão nem congregando, estão frequentando as igrejas, frequentando os cultos, não querem envolvimento com a igreja, não querem envolvimento com a obra de Deus, querem ficar só crente de banco, são apenas crentes de banco, que gostam de pular, gostam de sapatear, gostam de rodar, se divertir, gostam de aparecer chorando nas fotos e nos vídeos, né? Eu até entendo que muitos são sinceros, muitos realmente fazem isso com sinceridade, porque estão se derramando a presença de Deus. Mas aí, terminado tudo aquilo lá, vão embora, voltam para suas vidas vazias, voltam a beber, se drogar, se prostituir, fornicar, fazer um monte de coisa, ouvir música secular, fazer coisa errada, colar na prova, sonegar imposto, enfim. Não há uma mudança de vida realmente, não há um verdadeiro avivamento. Que o verdadeiro avivamento tem a ver com arrependimento. E eu quero terminar aqui falando a respeito de Tiago, que na verdade o nome dele é Jacó. Existem 3 Tiagos na Bíblia, que é o Tiago maior, filho de Zebedeu, irmão de João, evangelista, o Tiago menor, que é o filho de Alfeu, e o Tiago justo, que é o irmão carnal de Jesus, um dos filhos de Maria, que Maria teve com José. Cadê o zíper desse negócio? Não estou achando. Mas depois eu procuro. E aqui o nome dele era Jacó, por quê? Porque Jacó vem de Yaakov. O nome hebraico é Yaakov. E o nome em latim, talvez em grego também, é Jacobos. E na hora de converter para o português, né, ao longo dos séculos, virou Iago. Tanto em português quanto em espanhol virou Iago. E em espanhol virou Santiago, porque era Santo Iago. Aí na contração virou Santiago. Por isso que você vê aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia em espanhol, Reina Valera. Um dia vocês entenderão. Eu creio que mês que vem, se Deus quiser, até o final do mês que vem, vocês entenderão porque comprei uma Bíblia em espanhol. Tradução Reina Valera. Aqui aparece La Epístola Universal de Santiago. Por que Santiago? Porque em espanhol era Santo Iago. Aí na contração virou Santiago. Só que aqui no primeiro versículo aparece Jacobo. Porque eles foram fiéis ao original, que é a Jacó no caso. Só que na hora de transliterar para o latim, para o grego, virou Jacobo. Mas enfim. Eu quero ler aqui na versão em espanhol, os versículos 13 a 15. Se você não entendeu o que eu falar a partir de agora, leia nossa Bíblia, eu deixei as referências aqui na descrição. Leia nossa Bíblia em português mesmo, mas eu quero ler em espanhol para profetizar a respeito de algo que pode acontecer no mês que vem. Se Deus quiser, postarei vídeo no meu canal a respeito disso. Eu não quero entrar em detalhes agora, porque ainda algumas coisas ainda precisam ser definidas, algumas coisas ainda precisam ser acertadas, mas se Deus quiser, até o final do mês que vem vocês terão novidades e tem a ver com essa Bíblia também. Diz aqui na versão Reina Valera, Tiago capítulo 13, versículos... Não, Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Quando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado de los malos, ni él tienta alguno, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado, y la concupiscencia, después que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra a muerte. Ou seja, resumindo em português, não culpe a Deus, não ache que você está sendo tentado por Deus. Se você faz alguma coisa errada, se você tropeçou, vacilou, pisou na bola, não é culpa de Deus, é culpa sua. É culpa sua. Se eu peco,
Eu não tenho autoridade alguma, não tenho, assim, eu devo lavar minha boca antes de apontar o dedo para Deus e culpar a Deus. Como tá lá em Provérbios 19:3. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. Se eu peco, se eu vacilo, se eu não vigio, se eu dou brecha pro inimigo. Porque o diabo fica em redor, fica ao redor. E se aparece uma brecha, ele vai com tudo mesmo. Ele vai lá no seu ponto fraco. Procure saber qual é o seu ponto fraco, coloque na presença de Deus, peça perdão, arrependa-se, coloque o seu ponto fraco diante de Deus, confesse, arrependa-se, né, trabalhe, né, com Deus, né, porque Deus está disposto a ajudar você nisso. E se você buscar a Deus, não tente com seus próprios esforços, não tente por suas próprias forças. Quando você tenta fazer as coisas com a força do seu braço, você fracassa mesmo. Você só obterá a vitória sobre o pecado por meio de Deus. É Ele que lhe dá a vitória, não você. A vitória não vem de você. Ah, mas eu conquistei, eu me esforcei, não. Se você venceu, a vitória não foi sua. A vitória foi de Deus. Se você está lutando contra as drogas, contra o álcool, contra qualquer vício ou compulsão que seja, e a vitória chega, a vitória não é sua. A vitória é de Deus. Foi Deus que permitiu que você vencesse. Porque o Espírito Santo preencheu sua vida, ocupou sua mente com coisas boas, tirou a porcaria, fez uma limpeza por dentro de você, principalmente na sua mente, porque tudo começa aqui, tudo começa na mente, como diz esse texto aqui. E por meio dessa limpeza, quando você foi cheio do Espírito Santo, você obteve vitória. Deus abençoe, Deus oriente, fazer com que esse vídeo, curto, até pesquisa. Ai, peraí. Ai, meu Deus, não deu tempo. Ai, eu tentei cravar 22 minutos certinho, não deu tempo, mas enfim. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, caso você ainda não for inscrito. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, mande para o maior número possível de pessoas, especialmente para aquele que está com dificuldade de vencer pecados de estimação, até de pesquisa.